medalha de reconhecimento Poveiro Grau Prata ao excelentíssimo Sr. Dr. João Francisco Marques. Notabilizou-se no ensino da música e da promoção cultural musical do nosso concelho e na região, quer através da Escola de Música da Póvoa de Varzim, da qual foi fundador, diretor pedagógico e diretor executivo, além de professor, quer através do Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim, a que está ligado desde a sua criação e onde exerceu sucessivamente até 2018 as funções de diretor executivo, diretor artístico, programador e coordenador geral, quer através da direção de outras iniciativas congêneres na região para cujo prestígio o seu contributo foi determinante. Senhoras e senhores, há um percurso para conhecer uma história relevante agora apresentados pelo excelentíssimo Sr. Dr. José Luís Borges Coelho. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal da Póvoa de Varzim, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, Excelentíssimo Senhor Vereador da Cultura e Vice-Presidente da Câmara, Excelentíssimos Senhores Deputados e Vereadores Municipais, meu caro amigo Professor João Marques, senhoras e senhores. Todas as celebrações têm os seus rituais e eu vim hoje destinado a este, a dizer aos poveiros e a todos os que demandaram a Póvoa de Varzim com o fito de honrarem com a sua presença a parte da celebração que é suposto eu estar já a abrilhantar, o porquê dela. Como se alguém que se tenha dado ao cuidado de vir aqui o ignorasse, não soubesse rigorosamente ao que vinha, tivesse vindo na mais cândida das inocências. Ou seja, nunca dizeres alguns, ao menos meus, sinto-o, terão estado tão condenados à redundância, terão sido tão apontados a chover no molhado, a tornar explícito o que anda na cabeça de toda a gente, a começar pelos promotores da celebração. Como os que estou prestes a pronunciar e parte de vossas excelências vieram expressamente para ouvir. Quer-se dizer, se o não soubessem já, iam todos os vossas excelências daqui certificados pelas minhas só palavras daquilo que vos fez a correr reconhecidos, pressurosos, neste fim de tarde magnífico ao Cine-Teatro Garrett. E certificados de quê? Disso que bem sabeis, que há gente assim, a um tempo atirada para a frente e sumamente reservada, capaz, como ilustra o caso que aqui celebramos, de pôr de pé décadas de um festival internacional de música de tão subida qualidade que o conceito geral o teve continuadamente como o melhor que por cá, por estas terras de Portugal, se fazia. Capaz, ademais, de ajudar, suspeito que determinantemente, ou não o conhecesse eu, a erguer dos fundamentos a escola de música sonhada para a sua terra e de contribuir, em parte maior, para a pôr a dar os frutos que são os próprios de um sonho
e se prolongam já de modo vário pelo festival, prolongando-o mesmo. Isso tudo sem deixar de ser, ao mesmo tempo, maximamente contido, cerimonioso, reservado para além de toda a medida. Há gente assim, sabemo-lo agora, os poveiros que se ilustram com o professor João Marques, ilustram isso muito bem com o professor João Marques. O percurso de vida deste varzinense revela-se, afinal, recheado de umas minudências que fariam um vistão em qualquer currículo. Para além de uma riquíssima componente docente em escolas do ensino genérico e em escolas vocacionais de música, para além das funções que desempenhou na Escola de Música da Póvoa de Varzim, a qual suspeito e perdoem-me se reincido a ele, ao seu poder de persuasão, fundamentalmente se deverá. Para além disso tudo, integrou, durante 18 anos, a direção do Departamento Cultural da Sopete e foi diretor executivo de nada menos que 3 festivais. Do Festival de Música Barroca de Mateus, Vila Real, de que era diretora artística essa extraordinária violinista suíça que foi Marie Leonard, do Festival Sequeira Costa do Porto e do Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim, Costa Verde, na altura em que era de Sequeira Costa a direção artística. Fazia, além disso tudo, assessoria para a música no Pelouro da Cultura da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim. E essas funções desempenhá-las-ia até 2004. Ou seja, enquanto integrava a direção do Departamento Cultural da Sopete, acumulava tarefas de direção executiva nos 2 festivais nortenhos de mais sólida referência, trocando, ao que tudo indica, o de Mateus por executar no Porto o de Sequeira Costa, que haveria de ter tão só 2 edições. Às tantas, porque quem o sucedera na Póvoa de Varzim estava a superar em ousadia as tarefas que o grande pianista destinava ao executivo que da Póvoa levara para o Porto. Isto é, o Festival Internacional de Música da Costa Verde, Póvoa de Varzim, continuava e ia de vento em popa. A epopeia, digamos assim, durou, como todos sabem, a este diretor artístico, dobrado de executivo, isto é, de programador e coordenador geral, o professor João Marques, até 2018. Anos gloriosos esses em que a Póvoa de Varzim se viu inscrita no mapa dos mais cotados festivais internacionais de música de verão. Anos também em que o nome de João Marques foi indesligável do grande empreendimento poveiro, garante de que o que se alinhava ano após ano no julho musical da Póvoa de Varzim era da maior qualidade. De notar que João Marques fazia isso tudo, sendo ao mesmo tempo professor do ensino genérico e do ensino vocacional em várias disciplinas, incluindo a de piano. Sequeira Costa, que foi quem levou
a Sopete a lançar-se na aventura do festival, de que seria o primeiro timoneiro, recordemo-lo ainda uma vez, não terá sido indiferente à vinda aqui, logo no começo, de grandes senhores da música. Rostropovich, Paul Tortelier, Alfred Brendel, Aldo Ciccolini, só que verdadeiramente suspeito era sobre o diretor executivo, que recaía tudo o que a vinda dos maiores significava, sempre significou. E verdadeiramente, grandes de todos os quadrantes da grande música não deixaram nunca de se deixar encantar pela Póvoa, pelo seu festival, quando se queira já não era. Dele, do grande, do saudoso pianista, terá o professor João Marques retido isso, que nenhuma barreira séria se levanta quando se aponta bem para o alto. Espectador, fruidor privilegiado, orador de serviço, ele mesmo envolvido de longa data pelo nosso homenageado na história do festival, poderia de memória lembrar um tanto à sorte uma catrefada dos maiores, boa parte deles em estreia absoluta em Portugal. Isso se a língua que se lhe entaramela lhe permitisse. Assim limita-se a trazer aqui alguns, uns menos problemáticos de pronunciar. Jordi Sabal, Fábio Biondi, Rinaldo Alessandrini, Peter Phillips, etc, etc, etc. Estou meio perdido. Ou integrando quartetas, ou dirigindo e integrando orquestras, tais como os Archibudelli, os Arbanberg, os Prazak. Um mimo que a todos nós foi dado apreciar, vendo-os e ouvindo-os pela vez primeira, se não única, na Póvoa de Varzim. Também os mais destacados nomes de Portugal passaram por aqui, de modo que, quando se desenhava a sucessão que aí está e a que se deseja os maiores êxitos, o Jornal Público titulava a peça que o noticiava deste modo encomiástico, mas mais que justo: o 40º Festival Internacional de Música da Póvoa de Varzim, último ano de uma programação exemplar com assinatura de João Marques. Bem-haja então, professor João Marques, bem-haja quem lhe reconhece desta forma solene os seus tão inumeráveis merecimentos. O ato solene da atribuição da medalha e do diploma de reconhecimento Póvoeiro Grau Prata ao excelentíssimo Dr. João Francisco Marques. A medalha e o diploma oficial serão entregues pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal e depois segue-se o agradecimento ao homenageado.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimos Senhores Deputados e Vereadores Municipais, distintas autoridades, distintos homenageados, minhas senhoras, meus senhores. Permitam-me que saúde, antes de mais, os outros dois homenageados desta cerimónia, o Sr. Dr. Dionísio Vinagre e o Sr. Dr. Manuel António Correia Martins. Permita-me também que expresse a minha gratidão ao Sr. Dr. José Luís Borges Coelho pelas gentis palavras que me dirigiu. A edição de 15 de abril de 1967 do semanário O Comércio da Póvoa de Varzim trazia a notícia que passo a citar. Na inauguração da agência desta vila, da Delegação do Porto da Juventude Musical Portuguesa, que teve lugar na semana finda na Casa do Turismo, a excelentíssima senhora Dona Ofélia Diogo Costa, presidente daquela delegação, fez uma saudação em que deixou transparecer a muita simpatia que nos dedica, afirmando a dada altura: contamos com o apoio desta terra, que nos habituamos de há muito a estimar, para não ficarmos limitados a este empreendimento, os cursos de iniciação musical. Se nos consentirem, também faremos aqui nestas salas concertos infantis comentados, concertos por artistas consagrados, conferências, palestras, etc. Beneficiário da oferta pedagógica então proposta, apraz-me recordar as fascinantes sessões a que tive o privilégio de assistir. No período de 67 a 72, a Juventude Musical convidava celebridades como Sequeira Costa, Maria João Pires, a Orquestra de Câmara Gulbenkian, Igor Oistrakh, Sérgio Varela Cid, ou o Grupo Gulbenkian de Bailado, entre muitos outros, graças à carismática Presidente e às senhoras poveiras Zulmira Calafate, Isaura Batista e Diolinda Alves dos Santos, que geriam a agência no dia-a-dia. Torna-se claro apontar a invulgar vitalidade da instituição como paradigma do que são hoje a nossa Escola de Música e o Festival. A divulgação alicerçava-se na formação musical prestada às novas gerações, justamente numa área descurada ao longo de séculos, o culto generalizado da grande música. À medida que o tempo passa, mais convicto estou de que urge tornar de franco acesso esse património universal. Jean-Claude Casadeciso referia recentemente: convencer milhares de pessoas da necessidade vital da chamada grande música é uma obrigação. A música fala-nos sem a subversão das palavras, dirige-se ao imaginário. Graças à união íntima dos sons, das cores, da harmonia, ela alimenta o coração. A música permite conservar uma dimensão humana. Popularizar a música não significa popularizar. Certamente nós, os músicos, somos elitistas. E a música é-o também, de algum modo, mas é a elite do coração. Conseguir partilhar este jardim do Éden das emoções é extraordinário. Transmitir a música, a missão de utilidade pública. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Varzim, sinto-me de veras honrado pelo convite que me dirigiu, mas tenho perfeita noção de que o conseguido ao longo dos últimos 60 anos na área da grande música na nossa cidade é fruto de esforço coletivo, por vezes sob minha orientação, concedo, mas também mediante iniciativa ou colaboração de entidades particulares e instituições públicas, de equipas e de pessoas extremamente motivadas, com quem tive o privilégio de conviver, aprender e trabalhar. Por isso, permita que, sumariamente, aborde fatores essenciais e, com eles, tente memorizar e enquadrar essa construção comunitária. Na mesma época da criação da Agência de Juventude Musical, surgiria a SOPET, apoiante solidária das suas iniciativas. Tempos de admirável dinamismo em que sobressaíram personalidades como os anunciadores Carlos Ivaristo de Sousa Batista, Luís Filipe de Almeida Rainha, José Ferreira Trovão ou João Alberto Félix da Costa, os dois últimos decisivos intervenientes no lançamento do Festival Internacional de Música da Costa Verde, Póvoa de Varzim.
Na década de 80, o franco apoio do administrador António Briscada Amorim e a ação visionária do diretor José Manuel Sá Carneiro foram decisivos para a consolidação do festival. Entre 92 e 2001, coube a vez ao administrador Joaquim Ferreira Guimarães do Reis de abraçar a causa. A empresa Varzim-Sol, presidida por Mário Assis Ferreira, manteve o seu importante suporte direto até 2006. Nos semanários da época, é constante a referência de que a Casa do Turismo, e implicitamente a Câmara Municipal, estava na base dos apoios logísticos à Agência da Juventude Musical, desde logo pela cedência de instalações do segundo piso do edifício. A paciência, simpatia e profissionalismo de Armando Marques, figura tutelar que chefiava os serviços da Casa do Turismo, facilitaram o convívio de alunos que contribuíam para dinamizar o projeto. Mais tarde, Armando Marques teria intervenção decisiva no advento do festival. As iniciativas culturais da Câmara Municipal alcançaram maior dimensão em 73 e 74, com a realização dos primeiro e segundo festivais de música da primavera, num período em que Lino Miranda assumiu a presidência da Comissão Municipal de Turismo. Anos depois, já com o nosso festival em curso, o apoio da Câmara Municipal à iniciativa ganharia mais consistência de 89 em diante. Desde 94 e até hoje, esse apoio financeiro ascenderia aos 50% dos custos. A nossa profunda gratidão, pois, aos presidentes dos executivos municipais entre 79 e a atualidade. José António de Azevedo, Manuel Vaz da Silva, José Macedo Vieira e Eiras Henrique do Couto Pereira. Não menos determinantes na fundação e consolidação do festival foram o Presidente da Assembleia Municipal de então, Rui Avelino da Costa Faria, e os titulares do Pelouro da Cultura com quem tive o privilégio de trabalhar, Augusto Sousa, Duarte Guiar, Joaquim Moreira Gancela e Luís Diamantino Batista. O consistente apoio do Governo Central ao festival data de 97, ano em que Rui Vieira Neri era titular da Secretaria de Estado da Cultura. De 2006 em diante, o suporte financeiro ronda os 50% das despesas totais, após sucessivos concursos públicos vencidos com êxito. Referir-me-ei mais tarde à relevância da colaboração de Rui Vieira Neri, mas devo saudar os diversos titulares do Ministério e Secretaria de Estado da Cultura, sem descurar a excelência de tratamento de titulares e técnicos superiores do Instituto e Direção-Geral das Artes, que foram cruciais para o festival, pelo acompanhamento especializado e por nos fazer sentir integrados na missão de prestadores de serviço público. Permitam que de seguida passe a abordar conjuntamente a gênese do festival e da Escola de Música, pelas manifestas sinergias que ambas as atividades sustentam e cuja concertação estratégica, por isso, sempre defendi. A fundação da primeira resulta oficialmente da proposta que Sequeira Costa endereçou à administração da Sopeta em setembro de 78. Nunca será demais realçar a marca que o grande pianista e pedagogo imprimiu, convidando desde o início alguns dos nomes mais sonantes da época. A itinerância da programação por todo o norte do país, 11 cidades e vilas, valendo-se dos interesses que a Sopeta então nelas mantinha, contribuiu sobremaneira para a criação e fidelização do público. Acresce que, na base estruturante do edifício, Sequeira Costa conseguiu introduzir hábitos organizacionais que perduram até hoje, designadamente o respeito pela dignificação da música, dos intérpretes e do público. Apraz-me destacar mais duas extraordinárias personalidades, Rui Vieira Neri e José Luís Borges Coelho. O primeiro colabora connosco desde 98, brindando-nos com sucessivas conferências de rara erudição e natural comunicabilidade. Na tarde de 16 de junho desse ano, o ilustre musicólogo proferia a primeira da longa série, dessa vez dedicada à música em Portugal, em que elogiou o festival, cito, pela qualidade intransigente, sem concessões ao facilitismo, pela troca de experiências e ideias a nível internacional que a iniciativa vinha suscitando e consequente enriquecimento do nosso meio. As conferências que se seguiram tocaram as mais diversas e apelativas temáticas.
José Luís Borges Coelho integra o núcleo de fiéis musicófilos que, da vizinha cidade invicta, aflui aos nossos recintos ano após ano. Em 92, convidei-o a escrever notas aos programas e assim despontaram joias literárias de elevado conteúdo musicológico numa escrita vigorosa em que a profunda erudição humanista se alia ao humor subtil. Mas a sua ligação tem a ver com outros domínios, logo como intérprete, em 4 momentos distintos, o último dos quais conjugando a sua faceta menos conhecida, a de compositor. Torna-se impossível resumir aqui outro género de cumplicidades de que beneficiamos, as dos intérpretes convidados. Atrevo-me a recuperar paradigmático testemunho de António Pinho Vargas, que também as sintetiza. Escreveu ele que o festival ocupa hoje na vida musical portuguesa um lugar absolutamente à parte. Só por si demonstra como Portugal mudou nas últimas décadas e como nem sempre está onde parece aquilo que por vezes se designa como provincianismo. Falo de um festival que, ano após ano, foi demonstrando um conjunto de qualidades ausentes ou intermitentes em vários outros. Atenção cosmopolita às novas tendências que renovaram a interpretação da música antiga, manutenção e respeito quanto baste pelo mainstream da música clássica, apresentação nos 2 casos de músicos de grande qualidade, por vezes no próprio momento do seu aparecimento, antecipando-se dessa forma a outras instituições mais poderosas. Presença sistemática de jovens intérpretes portugueses e, mais do que isso, desafios estimulantes através de associações com músicos de outros países. Finalmente, sobretudo nos últimos anos, uma política de encomendas a compositores portugueses que enriquece o património. É a vez de relevar o quanto deve o festival à rádio pública e imprensa especializada, fonte de generosas críticas, e à colaboração estratégica dos párocos das igrejas de Matriz e de São Pedro de Ratos, desde a primeira edição. Fica aqui também o nosso reconhecimento às empresas que ao longo dos anos nos têm acompanhado com o seu apoio ao abrigo da lei do mecenato, e a muitas mais personalidades que, injustamente e por manifesta falta de tempo, se torna impossível agora enunciar, mas que me acompanharão sempre com preciosa memória. A criação da Escola de Música resulta da formalização ocorrida na sessão do Executivo Municipal de 24 de maio de 88. As primeiras aulas tiveram lugar em outubro do mesmo ano, nas instalações do Centro Paroquial da Igreja de São José de Ribamar, gentilmente cedidas pelo Reverendo Padre José Gonçalves. Estava assim fechado o anel de apoio ao festival no que concerne à vertente essencial que era a criação de novos públicos em moldes curriculares e profissionalizantes, sob tutela do Ministério da Educação. Foi uma recuperação feliz do modelo concebido pela Agência da Juventude Musical Portuguesa 20 anos antes. A formação na base da fruição. Hoje é significativo o legado que a instituição soube construir. Milhares de alunos e respectivos agregados familiares lograram vivenciar minimamente um valioso património. Alguns deles profissionalizaram-se e são hoje intérpretes admiráveis. Outros dedicam-se ao ensino, integram formações profissionais de câmara e sinfónicas, ou, na direção de formações amadoras, contribuem para que o atual nível qualitativo da prática da música na região nada tenha a ver com o do passado. Graças a docentes dedicados, refiro o núcleo fundador: Albino Filipe, Jorge Ribeiro, José Bel Carriço, Luciano Fonseca, Luís Amaro Oliveira, Margarida Almeida, Maria Amélia Ribeiro, Maria Emília Coelho, Maria Laura Gomes e a colaboradores administrativos que se tornaram pilares de toda a estrutura. E simbolicamente menciono os iniciais: Emília Fernandes e Nelson Sá. A todos tributo profunda gratidão. Ao convocar tão insignes personalidades, instituições e companheiros de estrada para este fórum, dou-me conta do peso que impende sobre mim ao representá-los aqui. Fomos todos nós quem conjuntamente conseguiu construir este património de memórias e vivências intemporais em permanente redescoberta e inquietude.
foi e tem sido essencial uma dedicação extrema que, no que me diz respeito, foi doada com espírito de missão e necessária resiliência, confinado preferencialmente aos bastidores, onde sempre me senti mais confortável e produtivo. Para isso, na esfera pessoal, contei com a solidariedade da família, que soube privar-se de confortos, não se furtando a apoios de último recurso em momentos delicados. Quais anos de galera, os primeiros 15 representaram a época de afirmação do festival, obtida a pulso. O mesmo sucedeu com os primeiros da Escola de Música. Torna-se impossível descrever o quanto devo à Virgínia Cadilho, ao João Pedro, ao Carlos Alberto e, mais recentemente, à Ana Luísa. Deixaram ao festival e à escola o melhor deles. Batemo-nos por uma causa nobre. Termino evocando a paixão que nos une. Há semanas, quando assistia a um dos concertos de Páscoa pelo Coral Ensaio, dei por mim a refletir sobre o que motiva 30 pessoas a reunirem-se 2 vezes por semana no fim de um dia de trabalho e ao longo do ano. A maior parte não lê uma partitura com facilidade. São amadores, como se diz. E, no entanto, ali estavam a cantar com fervor uma das mais comoventes obras de Mozart, dirigidas e acompanhadas por profissionais, é certo. É verdade é que daquelas páginas com mais de 2 séculos conseguiam partilhar connosco emoções indizíveis. É este o fascínio que nos move e que persistimos em cultuar, para nos iludirmos que, por vezes, nos podemos sentir quase que imortais. Na realidade, porém, nada disto está definitivamente adquirido. Pisamos terreno demasiado frágil. As potencialidades que o festival, a escola, o concurso de composição, o Quarteto de Brasil, o Coral Ensaio e outras formações e concursos despertam, deverão continuar a ser acarinhadas, porque urge manter vivas as pérolas da música de todos os tempos e torná-las de usufruto comunitário. Que muitos mais tenham razões para desabafar no final de certos concertos que ficam com a alma lavada, como dizia a saudosa Dona Fernanda São Paulo em momentos de especial transcendência. Sim, foi e é bom viver aqui. Mas acrescento, desde que nos seja viável mergulhar mais e mais neste efêmero suplemento de alma. É necessário enfrentar a realização dos sonhos, dizia Hans Werner Henze. Sejamos capazes de estar à altura desse vital desígnio. Muito obrigado.